Cataguases dos meus amores, dos cinemas e seus precursores, da arte, beleza e esculturas, famosa por sua arquitetura, paixão que me arrebata. Evo é princesa da mata, paixão que me arrebata. Evo é princesa da mata. No horário de Brasília são 19h30. Como acontece todos os domingos a partir das 19h30, está entrando no ar o programa Emanuel Messias convida. Está começando mais um programa Emanuel Messias convida. O intuito maior deste programa semanal é contar, cantar e mostrar às pessoas que fazem ou fizeram uma Cataguases mais alegre, mais feliz, num papo bem informal e descontraído. Ela é formada em História e há décadas vem dedicando a pesquisa histórica na região de Cataguases, bem como na região de Visconde do Rio Branco, onde é membro correspondente da Academia de Letras. Hoje, a nossa convidada especial é Maria Joana Neto Capella. Seja bem-vinda, Maria Joana. Obrigada, Manuel. Boa noite. E eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade de poder expor um pouquinho do trabalho que a gente vem fazendo, né? Que é estudar a história do nosso povo. Certo. Nós te agradecemos também muito a sua presença aqui, aceitar o nosso convite. Vamos à primeira pergunta que eu quero te fazer. Você, como historiadora, né, fala um pouco da importância da história. Olha, a história é uma ciência que estuda a ação do homem, do ser humano, num determinado local e numa determinada época. Esse estudo parte normalmente do passado. Por quê? Porque a gente precisa de entender como as coisas eram e em que elas se transformaram e como elas se transformaram, né? Então, é um processo de transformação que precisa de ser compreendido, até para nos dar um vislumbre de futuro. Então, o papel da história é importantíssimo, no sentido da gente ter um olhar crítico para a realidade que a gente vive. Por isso a história hoje, Manuel, já não é mais aquela história de decorar datas, de decorar nomes de vultos históricos, né? De se basear apenas na memória que é passada de gerações em gerações, inclusive é adotada oficialmente, porque essa memória ela pode não ser correspondente à realidade dos fatos de um grande período histórico. Isso, inclusive, acontece em Cataguases e em muitas outras cidades, né? Essa memória ela pode ser distorcida atendendo interesses políticos, interesses econômicos, né? Que apagam da história determinados momentos e salientam outros momentos. Certo. Isso é presente na nossa história. Tá. Então tá. E você, o que você pode nos falar sobre a origem de Cataguases e a obra do município de Cataguases, de Arthur Vieira? Bom, o Arthur Vieira, ele escreveu um livro. Primeiro, ele era funcionário da Câmara Municipal, que à época administrava o município, e ele teve acesso a todo o acervo da administração municipal, dos documentos da administração municipal. Então, ele escreveu um livro muito rico em informações administrativas e deu o olhar, o entendimento político que ele tinha desses fatos, né? Ele era um personagem ligado à importante família Vieira, né? Que teve um domínio político e econômico por muitos anos em Cataguases. Então, afora a visão pessoal dele sobre determinados fatos, que a gente até discorda, o livro é uma obra importantíssima de acesso à informação sobre Cataguases. E, neste momento, Joaquim Branco presta um grande favor a Cataguases ao reeditar o livro. Por quê? Porque a história local, a nossa história local, ela é pouco estudada, muito pouco estudada. E o livro trouxe a história para o cardápio das discussões atuais.
Então, em todo lugar hoje se conversa no livro e as pessoas tomaram conhecimentos de fatos históricos importantes da cidade. Então, é um momento rico que a cidade está vivendo de poder olhar para si e para o seu povo. Sim. Porque a história não é feita por um personagem, né? Por vários, né? Exatamente. E outra coisa, você me presenteou aqui com esse panfleto aqui do Museu Municipal Alípio Vaz, no qual... Ele trata da origem. Então, você que mandou fazer essa reprodução, não é? Eu pedi para reproduzir. Em 2018. Eu queria que você me falasse um pouquinho dessa história aqui e falar desse Museu Alípio Vaz. Sim. Este documento eu reproduzi para um seminário que eu participei. Ele é a cópia do termo de doação do terreno para constituir o patrimônio da Capela de Santa Rita, que aqui existia em 1828. Então, ele foi lavrado, a escritura de doação foi lavrada por Guido Marlieri, que era o representante do governo na época, né? Aqui é a descrição da obra, de toda a peça do documento, né? Então, ele fala da chegada dele, ele chegou aqui para vistoriar a obra da estrada de Minas para Campos dos Goytacazes, e aqui ele recebe a doação do terreno do Alferes Henrique Azevedo, né? Na época, Sargento Henrique Azevedo. E ele faz, então, a descrição desse terreno, né? As confrontações, a medida do terreno, e faz o traçado das ruas paralelas à estrada que cortava aquele terreno. Então, que terreno é esse? Esse terreno constitui hoje o centro antigo de Cataguases. Vem até aqui no Meia Pataca e começava ali próximo da Praça Esporte, por ali. Então, esta é a certidão de batismo, vamos dizer assim, de Cataguases. O que não quer dizer que isso significa a fundação do arraial e do povoamento. O povoamento começou muito antes. Certo. E a criação do município, ela vai se dar alguns anos depois, né, em 1875, e foi instalado em 77. Mas a vida aqui já existia há muito antes. Tá. E este museu Alípio Vaz... Esse documento estava no Museu Alípio Vaz. Bom... Essa certidão aí. Estava. Não, né? Estava, então. Hoje... Que fim que deu esse museu? Pois é, esse museu foi criado na administração do Dr. Ângelo Rocha e se compunha de um rico acervo documental da cidade. Entendeu? Eu tenho a descrição de todo o acervo. Mas em uma determinada administração, que eu nem me lembro, que eu já não morava aqui mais, esse museu foi desmontado e, a partir daí, se teve início um processo de perda de documentos por variados motivos. Por desinteresse da administração pública em manter a memória da cidade documental, por enchente, por infiltração, por diversos motivos, esses documentos foram se perdendo, até que culminou em várias administrações, né, isso foi acontecendo, até que culminou em 2011 com a demolição do prédio do arquivo na Avenida Astolfo Dutra. Boa parte do acervo foi destinada ao lixo, à reciclagem. Eu lembro, esse museu funcionava ali em frente ao INSS, no subsolo da prefeitura. Da prefeitura, sim. A entrada era ali em frente. Então, para você ter uma ideia da maneira como a cidade trata os registros da sua história. Porque é a partir destes documentos que nós vamos reconstituir os passos, né, o trabalho, as ações daqueles que no passado contribuíram para que a nossa cidade chegasse ao que ela é hoje. Certo. Né? Muito bem. Ô, Joana, eu tenho conhecimento também que você lançou 3 livros. O primeiro foi sobre a família Brita, né? Sua família. Sim. Fala um pouquinho desse livro para a gente aí. Bom, o livro foi uma pesquisa que eu fiz sobre a história da minha família, né, por parte da minha mãe, que é imigrante italiano, né? Meu bisavô e a minha bisavó, eles vieram da Itália, e eu, para um encontro que a família Brita promoveu, eu me encarreguei de fazer pesquisa e recuperar um pouco da história da família. Ele foi publicado, então, em 2004, se não me engano, e com esse trabalho, eu descobri que, ao estudar a história da sua família, você penetra num amplo contexto. Né? Aí eu fui estudar o Cataguarino, para onde os meus bisavós foram. Por que Cataguarino? Por que Cataguases? Como que eles descobriram Cataguases? Como que vieram parar aqui? Por que saíram da Itália?
né? Então, foi um processo de conhecimento assim, muito interessante. E, a partir daí, eu continuei avançando na pesquisa e hoje eu sou aposentada, né? Eu me dedico Tá certo. dia e noite aos meus estudos. Tá. E o seu segundo livro foi sobre a colônia Major Vieira, foi isso? Exatamente, é Tá, esse. você trouxe ele. Deixa eu mostrar ele. Esse eu trouxe para você. Opa, muito obrigado. Um marco da imigração em Cataguases. Né? Bacana. Então, fala um pouquinho desse livro para a gente aqui. Pois é, a imigração, Manuel, eu falo aqui de cadeira de mim e de você, porque você também é um descendente de imigrante. Sou. Né? Dos Marquito. Marquito. Marquito que virou Mariquito, né? Mas, essa história é longa. Exatamente. Mas a colônia Major Vieira, ela foi criada aqui em Cataguases em 1911, formada por 2 fazendas que foram divididas em 50 lotes, e esses lotes vendidos a imigrantes para subsidiar a produção agrícola da época, sobretudo para o consumo interno, sim, não era para a grande produção. Produzia-se lá algum café e o resto era produção de consumo. Foi criada na administração do coronel João Duarte Ferreira, e quando chegou a época de completar o centenário, em 2009, eu fiz uma visita à colônia, porque eu tinha interesse em fazer uma matéria, um artigo, alguma coisa. E chegando lá, eu encontrei poucas informações dos descendentes. Eles não sabiam por quê, não tinham documentos e tal. E, a partir daí, então, eu iniciei um trabalho que resultou nesse livro, que foi lançado no centenário em 2011. Né? Então, esse livro aqui conta a história do porquê da imigração, do porquê da criação de colônias, da política econômica da época, né? De estimular a produção, e a história das famílias que lá moravam. De cada um dos lotes, está aqui registrada. E ele foi lançado, então, na festa do centenário da colônia Major Vieira. Justamente. E ele realça ainda o importante papel que o imigrante teve na sociedade de Cataguases, que é um outro período, que é uma ação bem desconhecida da nossa sociedade. Né? Os sobrenomes italianos se abrasileiraram, se misturaram e desapareceram. A origem se perdeu. Né? Mas tem um capítulo aí que realça a importância e destaca alguns personagens, inclusive no cenário da vida do município. Agora eu quero falar desse livro, esse que está no seu colo aí. Esse aqui é o seu mais recente livro, né? Esse é o desse A Estrada Geral de Minas a Campos do Goitacazes. Né? Então, esse aqui é espetacular. Eu conheço o livro, né? Eu tenho ele. Espetacular. Embora eu confesse que eu não li ele todo ainda não. Mas é um fantástico livro. E eu queria que você falasse dele para a gente aqui. Bom, como você já disse, nesse livro é a história da Estrada Geral de Minas a Campos dos Goitacazes. Assunto que eu tomei conhecimento ao ler aquele termo de doação de terreno que o Guido Marlieri diz. Certo. Supervisionando as obras da estrada para Campos dos Goitacazes. Certo. Falei, estrada para Campos dos Goitacazes em 1828, passando aqui? Como que eu nunca estudei isso? Né? Fui procurar informação. Como eu não encontrei, eu comecei a pesquisar. E até que cheguei num determinado momento que tinha dificuldade de avançar, eu conheci um professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, o professor Ângelo Carrara, professor de História Econômica da Universidade de Juiz de Fora e da Universidade de Ouro Preto. Eu o conheci num seminário aqui em Cataguases, conversei com ele e perguntei se ele podia me dar alguma referência de pesquisa e tal. Ele falou, olha, eu sei que a estrada existiu, mas não existe que eu conheça nenhum trabalho sobre ela. Se você quiser pesquisar o assunto, eu te dou maior apoio, mas você vai ter que pesquisar, você vai ter que buscar uma agulha no palheiro. Eu falei, eu busco, então vamos começar. E assim foi. Então, foi a partir da leitura de vários documentos de governo, da administração do governo de Minas, do governo da época, né, do governo do estado do Rio, que a gente foi, então, levantando a história dessa estrada e a importância dela para a nossa região. Ela foi aberta no período de 1809 até 1812.
E ela foi a segunda parte de um trecho de uma estrada que começava em Ouro Preto, né? Em Ouro Preto, no período do ouro, a exploração foi avançando para a região e as estradas foram se abrindo. E aí, a partir dos anos 1880, avança-se para a conquista da nossa região, a exploração desta região da Zona da Mata Central. E a estrada, e o segundo trecho da estrada, então, começa a ser aberto a partir de Visconde do Rio Branco, né? Aí começa lá esse trecho de estrada que vem partindo, então, de Visconde do Rio Branco, que é o detalhamento maior do livro, vem, passa na Serra da Onça, Guidoval, Serra da Onça, Dona Eusébia, Cataguases, Aracati, Laranjal, Palma, Miracema, Santo Antônio de Pádua, um pedaço do município de São Fidélis, do lado de cá do Rio, Cambuci primeiro, São Fidélis, e aí chega em Campos. Né? Hoje quem vai em Campos o caminho é diferente, né? É diferente. Muriaé, Itapiruna. Exatamente, é diferente. Tá, né? então continua. Porque é diferente, porque... veio o asfalto, aquela coisa exato. toda, melhorada. Essa estrada, ela acompanhou sempre a margem esquerda do rio. Certo. Pela facilidade da topografia, inclusive pela impossibilidade de se construir uma ponte atravessando o Rio Pombo naquela época. Né? 200 anos atrás, e ela foi aberta, Manuel, a partir das trilhas indígenas existentes, porque os índios já transitavam, né? As tribos já transitavam daqui até Campos dos Goytacazes. Então, foi a partir daí que a estrada foi aberta. Mas antes da abertura da estrada, a nossa região já tinha sido explorada. Inclusive, o nome de Meia Pataca e de Porto dos Diamantes vem de explorações anteriores. Então, por exemplo, Porto dos Diamantes, nós localizamos os documentos que registram a determinação do governo para montar uma guarda no Rio Pomba para evitar que exploradores entrassem em busca de diamantes. A partir daí, o porto, que eu suponho que se localizasse ali no bairro Leonardo, né? Ali próximo ali da antiga casa de bomba. Usina, né? Tá. O porto que se chamava o Porto da Pomba passa a se chamar Porto dos Diamantes. Né? Isso foi em 1793. E o Rio Beirão Meia Pataca já era conhecido nessa época. Então, quer dizer, olha para você ver como que é a nossa história, que às vezes uma criança começa a estudar. Em 1877 foi criado o município de Cataguases. A partir daí começa a história. Não. Há antecedentes, e muito. Né? Então, portanto, a exploração na nossa região começou no final dos anos 1790, e em 1810, com a abertura da estrada, aí sim vem o povoamento da região que constituiria depois o município de Cataguases. E os demais municípios citados. Certo. Vieram, então, os primeiros proprietários de terra. A partir de 1812, começa a concessão de terras nas margens da estrada. Porque romper uma floresta com uma estrada era um fato importantíssimo e atrativo, né, para a época. Então, as propriedades eram concedidas pelo governo, propriedade de 225 alqueires de terra, aproximadamente. As famílias se fixavam e ali começavam a produzir, a trabalhar. E o trânsito, então, nessa estrada se deu até por volta de 1830. Né? Ela foi uma rota importantíssima de comércio, né? Porque por ela passavam os produtos produzidos aqui e vendidos em Campos. Como, por exemplo, bois, né? Que eram vendidos em Campos, porcos, tocinho, queijo, tecidos de algodão, pode me fugir algum. E era a entrada para os produtos também que se adquiria. Vindo do Rio de Janeiro, chegava no porto, lá em São João da Barra, e se importava. Né? Aí vinha o bacalhau, vinho e o principal produto, que era o sal. Aço, ferro e cobre para as obras da época aqui. Né? Então, a estrada cumpriu esse papel importantíssimo de dar a sustentação, né, para a ocupação de uma região, o início da produção agropecuária,
e um processo de comercialização. Nas margens dessa estrada, então, por conta desse trânsito de mercadorias e tropa e boiada, né, para cima e para baixo, né, durante esses anos todos, foram surgindo pontos, né, de pouso, pontos de acomodação de gado e tal. A partir daí, então, começam a surgir os pequenos povoamentos que resultaram depois em cidades. Certo. Praticamente todas essas cidades citadas, Certo. exceto São Fidélis e Campos, as nossas cidades aqui de Minas surgiram a partir da estrada. Então, Cataguases, por exemplo, é uma cidade à beira da estrada, literalmente. Certo. Porque a estrada entrava pelo bairro Leonardo, vinha na Praça Esporte, subia, pegava a rua Félix Henrique Azevedo, atravessava a Praça Santa Rita, descia a rua Major Vieira, Professor Alcântara, atravessava Meia Pataca, descia pela Vila Reis, no sentido de Aracati e Laranjal. Então, nós somos uma cidade à beira da estrada. Né? Crescemos à beira da estrada. Foi um povoado. Entre outros, Guidoval é uma cidade à beira da estrada. Astolfo Dutra, embora não esteja literalmente na margem da estrada, mas teve influência, né? Um atrativo de pessoas para a região que se fixaram e começou ali, então, a formação de vários povoados. Nesse meio tempo surgiu os distritos, né? Os distritos. Cataguarino. Não, é muito depois. É muito depois? É. Ah, tá. É muito depois. Chegaram? Não com essa denominação. Surgiram os arraiais, que depois se transformariam em distritos. Certo. Cataguarino é um deles. Por exemplo, em 1817, já tinham as fazendas concedidas e já havia uma produção. Nós temos registro da produção toda e a origem dessa produção e o nome de quem fazia o comércio. Porque lá em Cambuci, no encontro do Rio Pomba com o Rio Paraíba, o governo de Minas instalou um posto fiscal, que se chamava Registro do Pomba. Ali se cobrava o imposto para o trânsito de mercadorias. E eu tive a oportunidade de fazer a consulta a esses livros de registro. E os livros, então, registram. Dia 2 de abril de 1815, Emanuel Messias, uma boiada de 50 cabeças, com destino, origem Meia Pataca. Entendeu? E assim a gente foi fazendo o levantamento e levantou todo esse trânsito de mercadorias. E, além disso, essa estrada ela foi também um instrumento importante para a delimitação do espaço da província de Minas Gerais na época, porque os limites não eram bem definidos. Mas o governo de Minas considerava a área de sua posse até a foz do rio Muriaé, lá dentro de Campos. Até lá era considerado Estado de Minas. O Estado do Espírito Santo considerava que era dele, o Estado do Rio considerava que era dele. Então, era uma área em disputa. Entendeu? Em litígio, que só foi resolver essa questão já em 1900, quando os 3 estados entraram num acordo e tal e resolveram as divisas. Né? Então, em linhas gerais é isso. Eu esqueci de mencionar. Pode falar. Eu vou te falar, voltando à pergunta dos distritos. Ah, sim. Surgiu Cataguarino, Vista Alegre, Aracati. A ordem assim que surgiu, você tem essa ordem? Como que foi? Olha, de todos os distritos eu não tenho, não. Mas Miraí é um dos distritos mais antigos. Era o distrito de Cataguases, justamente. Vou citar os distritos, então, da época da fundação do município. Quando o município de Cataguases foi fundado em 1875, havia o município da sede, né, da cidade, certo, que é um distrito. Vou pegar por ordem assim: Miraí. Cataguarino, Vista Alegre, Santana de Cataguases. Santana, Itamaraty e falta um. Não, Sobropinto já é Pajubá. Não é nosso, não, faltou um. Mas essa constituição da área do município, então o município de Cataguases ele era, como se vê, muito grande, Laranjal e Palma. Esses municípios depois se emanciparam e formaram hoje os municípios independentes. Né? Mas a formação inicial, então, de todos esses distritos, exceto Miraí, que está fora da rota da estrada, a formação deles se deu mediante
o trabalho iniciado, a ocupação, o povoamento e a agricultura praticada nas propriedades próximas à estrada. Cataguarino é um deles, né? Eu tenho lá, por exemplo, no caso de Cataguarino, que é a minha terra, que eu aprofundo mais o estudo, né? Eu tenho o desmembramento das sesmarias que foram concedidas lá em 1817. Essas terras depois foram sendo divididas, né, por questões de herança, de venda, enfim, de diversos motivos. Essa terra foi sendo dividida e hoje é minifúndio, né? São pequenas propriedades de 5, 10 alqueires, né, no máximo, com exceção de algumas outras aí. Então, embora no caso de Cataguarino o distrito tenha sido criado em 1869, a vida já acontecia lá desde o início dos anos, após a construção da estrada, né? 1817, já chegou a ocupação e a produção. E a produção. João, eu tenho certeza que todos que estão vendo essa entrevista vão adorar a história do nosso município, né? A história de Cataguases. Bom, enfim, nós queremos te agradecer muito. Mas eu precisava de falar uma vou última deixar o coisa. microfone à sua disposição Tá. para você falar o que você quer falar. Pode falar à vontade. Tá. Esse trabalho não é um trabalho meu, individual. Né? Ele é um trabalho desenvolvido com dois professores. Né? A pesquisa é minha e eu obtive todo o apoio e toda a orientação do professor Ângelo Carrara, né? Como eu já citei, que inclusive se encarregou do projeto gráfico do livro. Né? Ele fez um projeto dentro da Universidade Federal, o livro foi publicado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Está aqui na capa. Então, todo esse projeto gráfico, né, que resultou num trabalho tão bonito, é todo dele. Afora a orientação constante que eu tive durante o processo de pesquisa e de discussão com ele, de questões que eu, né, precisava de ter o debate. O outro professor que participou também é o professor Flávio Castro. Ele é cartógrafo da PUC de Belo Horizonte. O professor Flávio teve uma participação no trabalho de cartografia. Né? Alguns dos mapas aqui foram trabalhados por ele, expondo pontos de produção, enfim, estudando aí você vai ver. Então, foram dois personagens importantes que contribuíram, então é uma obra a 3. Certo. Não, mas, né, de toda forma, é uma obra espetacular. Né? Eu né, sou suspeita, né, mano? Não vou falar. Não, né? Você tem muitos elogios essa obra aí. Mas eu considero que é um trabalho importante, porque ele vem trazer conhecimento sobre um momento até então desconhecido da história da nossa região. Isso mesmo. Entendeu? Então, eu acho que é um trabalho para ser lido, para ser estudado no futuro. Isso não muda. O que está aqui não é opinião pessoal, não é ponto de vista. O que está aqui é constatação com fontes documentais, com fontes de documentos de governo. Então, o que está aqui é uma informação inquestionável. Sem a menor dúvida. E eu tive muito orgulho, né, de fazer esse trabalho e de poder dar essa contribuição à minha terra, né, e à nossa região. Tá certo. Então, nós queremos te agradecer muito. E eu que agradeço mais uma a vez oportunidade. Por ter comparecido ao nosso programa aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite a todos. Com a edição, produção e direção de Eduardo Henriques, nós ficamos por aqui. E até o próximo programa. Emanuel Messias convida.